Roberto Carlos já tinha vivido de tudo no futebol. Desde os gramados improvisados no interior de São Paulo até os palcos mais sagrados da Europa, ele tinha sentido o peso da glória, a pressão dos estádios lotados e o sabor da vitória nos campeonatos mais disputados do planeta. Mas naquele dia específico, ao voltar para Garça, sua cidade natal, ele percebeu que havia algo ainda mais profundo do que qualquer título: a memória. A cidade não era mais a mesma, é claro. Muitas ruas tinham sido asfaltadas, os muros pintados com novas cores, e havia supermercados onde antes existiam meros armazéns de bairro. No entanto, a alma da cidade estava ali, intacta, pulsando em cada viela estreita e em cada criança que corria atrás de uma bola de plástico desbotada. Enquanto caminhava sem pressa, vestido de maneira simples para não chamar a atenção, Roberto observava os rostos conhecidos que envelheceram com o tempo. A senhora que vendia cocada na esquina já não estava mais lá, mas no mesmo ponto havia uma barraquinha de pastel fumegante, onde o cheiro de óleo quente se misturava ao burburinho das conversas. Ele passou pelo campo de terra onde costumava treinar na infância. Seu coração apertou ao ver que, apesar de ter ganhado traves novas, o chão ainda guardava a mesma poeira vermelha que manchava os uniformes. Foi nesse instante que, ao atravessar uma rua estreita, seus olhos se fixaram em uma cena que parecia saída de um sonho ou de um pesadelo. Um homem curvado, de andar manco, carregava um saco cheio de latinhas e garrafas plásticas nas costas. O suor escorria pela sua testa, e as mãos calejadas seguravam firmemente o peso de mais um dia de luta. Ao passar por ele, Roberto reconheceu imediatamente aquele olhar cansado, mas ainda vivo. Era João. João, o amigo de infância, o garoto que, nos anos 80, corria com ele descalço pelas ruas poeirentas da cidade, dividindo um pão com manteiga e uma garrafa de refrigerante barato depois dos treinos. João tinha sido mais do que um simples companheiro de futebol. Era o craque da rua, o garoto prodígio que todos acreditavam que chegaria longe. Seu chute potente, sua visão de jogo e sua habilidade com a bola faziam dele uma lenda entre os meninos da época. Muitos, inclusive Roberto, acreditavam que João iria mais longe do que qualquer outro. Mas a vida, injusta e implacável, tinha outros planos. Uma lesão grave no joelho durante um jogo juvenil e a falta de recursos da família enterraram o sonho de João ainda na adolescência. Roberto parou no meio da calçada, sem conseguir acreditar no que via. O tempo tinha passado, mas aquele rosto ainda guardava as marcas de um passado compartilhado. Aproximou-se devagar, com o coração acelerado, até que chamou: João? O homem levantou os olhos, desconfiado, como quem não acredita no que está ouvindo. Por um segundo, a dúvida pairou no ar. Depois, os olhos de João se arregalaram, e um sorriso tímido, quase incrédulo, surgiu em seus lábios rachados. Robertinho? Não pode ser. E então aconteceu o que nenhum dos dois esperava. Eles se abraçaram no meio da rua, entre sacolas de recicláveis e o barulho dos carros, como se o tempo tivesse parado. Foi um abraço longo, carregado de memórias, de dor e de afeto. Pessoas ao redor olhavam curiosas, algumas até reconheciam Roberto Carlos, mas ninguém ousava interromper aquele reencontro. As lágrimas vieram sem pedir licença. Para Roberto, era como se uma parte esquecida da sua infância tivesse ressurgido diante de seus olhos. Para João, era a sensação de ser visto de novo, depois de anos de invisibilidade. Eu pensei que nunca mais ia te encontrar, irmão, disse João, com a voz embargada. Você foi embora, conquistou o mundo, e eu fiquei por aqui. Roberto apertou ainda mais o abraço e respondeu: eu nunca te esqueci. Nunca. Você foi parte da minha vida, do meu sonho. Eles se afastaram um pouco, e Roberto pôde observar melhor o estado do amigo. João usava roupas gastas, uma camiseta com tecido já esgarçado, calças que tinham remendos em vários lugares, e chinelos que mal se seguravam nos pés. O rosto, embora marcado pelo tempo e pelo trabalho pesado, ainda trazia a essência daquele menino que um dia corria atrás de bola sem se importar com nada. Vamos sair daqui, sugeriu Roberto, percebendo que a emoção era demais para aquele lugar apertado e barulhento. Quero conversar contigo direito. João hesitou, olhando para o saco de recicláveis que carregava. Eu ainda tenho que entregar isso no depósito. É o que garante o jantar de hoje. Roberto não pensou duas vezes. Pegou o saco das mãos do amigo e disse: então vamos juntos. Caminharam lado a lado pelas ruas de Garça, como nos velhos tempos, mas em silêncio. Roberto sentia um nó na garganta ao ver a realidade do amigo, enquanto João, por sua vez, parecia dividido entre a vergonha e a felicidade daquele reencontro. Chegaram ao depósito, um galpão onde outros catadores entregavam seus materiais.
O dono, um homem de olhar severo, pesou o saco de João e lhe entregou algumas moedas amassadas. Roberto observava aquilo com incredulidade. Como era possível que aquele que um dia foi a maior promessa do bairro agora vivesse com tão pouco? Saindo dali, Roberto insistiu em levar João para jantar. Eles entraram em um boteco simples, onde o cheiro de feijão tropeiro se misturava ao barulho da televisão ligada em um jogo qualquer. Sentaram-se à mesa de plástico, e por um momento, foi como se voltassem a ser adolescentes, planejando o futuro. Você se lembra de quando a gente dividia chuteira? Perguntou Roberto, tentando quebrar o silêncio. Aquele parque estava todo furado, mas mesmo assim a gente jogava como se fosse final de Copa do Mundo? João riu, mas foi um riso triste. Eu lembro. Também lembro que você sempre dizia que ia jogar na seleção, e eu ria de você. Pois é, quem diria? O olhar de João se perdeu por um instante, como se viajasse no tempo. Sabe, Robertinho, às vezes eu penso que eu tinha tudo para dar certo. Mas bastou uma lesão e acabou. Não era só o joelho que quebrou, era o sonho. Roberto segurou o braço do amigo com firmeza. Não acabou, João. Você ainda tá aqui. E enquanto você tá aqui, nada acabou. O silêncio se fez entre eles, pesado, cheio de coisas não ditas. João olhou para o prato simples à sua frente e suspirou. Você não sabe o que é acordar todo dia e ter que lutar só para sobreviver. Eu passei a odiar o futebol por um tempo, porque cada vez que eu via uma bola, lembrava do que perdi. Roberto não respondeu de imediato. Sentia o peso das palavras do amigo como se fossem suas próprias. Afinal, quantos talentos como João tinham se perdido pelo caminho? Quantos meninos com sonhos grandiosos tinham sido esmagados pela pobreza, pela falta de oportunidade, pelo abandono? Eles comeram em silêncio, mas o reencontro já tinha plantado uma semente. Uma semente que mudaria o destino de João, e também de Roberto. Naquela noite, quando Roberto voltou ao hotel simples onde estava hospedado, deitou-se na cama e não conseguiu dormir. As imagens de João, carregando sacos de recicláveis, o olhar cansado, as mãos calejadas, tudo aquilo voltava à sua mente como um filme doloroso. E no fundo, uma certeza crescia. Ele não poderia deixar as coisas como estavam. A manhã seguinte nasceu com um céu de algodão sobre Garça, aquele cinza claro que não assusta, mas segura um pouco o calor e parece convidar a cidade a falar mais baixo. Roberto acordou cedo, ainda com o peso das memórias do dia anterior atravessado na garganta como um caroço de abacate. Ficou um tempo sentado à beira da cama do hotel simples onde escolhera se hospedar de propósito para não se afastar demais do chão de onde veio. Pensou em João carregando o saco de recicláveis, a balança fria do depósito, as moedas amassadas e, sobretudo, o modo como o amigo, que um dia distribuía dribles como quem respira, evitava olhar para qualquer bola que quicasse por perto. Decidiu que precisava fazer algo além de abraçar e prometer, vestiu uma camiseta lisa, calçou um tênis gasto que quase ninguém no mundo imaginaria estar no armário de alguém que ergueu taças europeias. Colocou um boné para não chamar atenção e saiu à rua com a decisão simples e inadiável de procurar João antes mesmo do sol se impor. Caminhou pelo centro, atravessou a praça principal onde os velhos já disputavam dominó em mesas de madeira, e foi direto à região das oficinas, onde sabia que muitos catadores costumavam separar material nos cantos das calçadas. Ali, viu João sentado no meio-fio, o saco parcialmente vazio ao lado, uma garrafa de água sem rótulo nas mãos e os olhos perdidos num ponto que não dizia nada a ninguém. Aproximou-se sem estardalhaço, deu bom dia, e João levantou a cabeça com um susto pequeno, como quem desperta de um sonho ruim. Fizeram aquele silêncio de quem não precisa fingir alegria para parecer forte. Antes que a conversa embrulhasse, Roberto sugeriu: vamos comer um PF? A resposta saiu com um sorriso torto típico de quem aprendeu a agradecer o básico. Se é por sua conta. Eu não digo não, Robertinho. Caminharam até um boteco de esquina que Roberto reconhecia pelo cheiro. Arroz soltinho, feijão com caldo grosso, bife acebolado cantando no óleo e aquela salada de tomate com cebola e cheiro verde que sempre teima em lembrar o quintal de avó. Sentaram numa mesa de plástico. O garçom trouxe 2 copos americanos com suco de caju e o barulho baixo da TV mostrava um jogo antigo que ninguém prestava muita atenção. Por alguns minutos comeram em silêncio, cada um resolvendo sua fome e o respeito de não invadir o tempo do outro, até que João, sem levantar a cabeça, começou a falar, não como quem dá entrevista, mas como quem, finalmente, encontra alguém capaz de segurar um pedaço do peso que por anos carregou sozinho. Contou do dia da lesão com uma precisão que só a dor crava. Campeonato juvenil no interior, gramado irregular, carrinho maldoso, joelho travado, o mundo ficando pequeno na borda do campo enquanto o treinador gritava: levanta, menino, é final.
Disse que o pai, ajudante de pedreiro, não tinha como pagar especialista, que tentaram um médico do SUS e a fila parecia um labirinto sem saída, que a mãe chorou baixinho para não assustá-lo, que ele mesmo fingiu não doer por semanas até que o joelho, cansado da mentira, inchou como um balão e a perna passou a render como porta antiga. Falou dos anos seguintes, as tentativas de emprego, servente, descarregador de caminhão na madrugada, depois catador de recicláveis porque, ao menos, era meu horário, meu ritmo, minha dignidade. Contou que aprenderá os pontos exatos onde o alumínio rendia mais, as rotas onde a concorrência era menor, os horários das lixeiras de prédio rico que, vez ou outra, jogavam fora um rádio que ainda funcionava. Um tênis com sola pela metade, uma blusa que, lavada, parecia nova. Enquanto contava, o bife de João esfriava, mas ele não parecia ligar. Os olhos iam e voltavam para a mesa, como se tateassem o passado numa toalha de plástico com manchas de molho. Teve um momento em que a voz falhou de vez, quando admitiu que, por anos, atravessava a praça de propósito para evitar os moleques batendo bola. Eu preferia dar a volta no quarteirão a ver um chute bom, sabe? Robertinho? Era como cutucar a ferida com garfo. Roberto ouviu tudo com a calma de quem sabe que interromper é roubar ar. Quando João parou, não enfileirou conselhos prontos, não puxou catálogo de frases de efeito, apenas disse, com a firmeza que usa quem vai bater falta: hoje a gente vai a São Paulo. Eu conheço gente que pode olhar seu joelho como ele merece. João riu, não daquele riso leve, mas o riso de defesa. Você é maluco, homem. Eu não sou projeto de crack, eu sou catador. Amanhã eu tenho rota, tenho que pagar o gás, minha mãe precisa. E Roberto, sem elevar o tom, respondeu: eu não estou te pedindo nada. Estou te oferecendo o que a vida te negou lá atrás, tempo e cuidado, do resto, deixa comigo. A proposta ficou pairando no ar como chuva que ameaça cair e não cai. João mexeu no arroz, suspirou, passou a mão no bolso como quem confere um dinheiro que não está lá, olhou para a rua e, por fim, assentiu: eu vou, se você diz que vale, eu vou. Terminaram o almoço com café amargo e uma coxinha dividida como lembrança de infância. Roberto pagou a conta, deixou uma gorjeta que fez o garçom agradecer com os olhos, e os dois seguiram para a rodoviária. Sim, poderiam ter ido de carro, mas Roberto quis o ônibus. Há viagens que precisam do barulho das malas girando no chão, do vendedor de água gritando geladinha, da mãe pedindo para a criança não correr, da poltrona 37 que não reclina e, mesmo assim, serve de cama para 2 horas de cochilo. Subiram no ônibus das 14h10 para a capital, janela lado a lado, e a estrada foi desenrolando a conversa em trechos. Um riacho, o canavial, o posto com pastel famoso, a lembrança de um torneio de bairro em que João colocou a bola entre as pernas do zagueiro e fez o goleiro sentar. Riram, João riu de si mesmo, riu com vontade pela primeira vez em muito tempo, e Roberto percebeu que o som do riso do amigo ainda era o mesmo, um timbre de menino escondido num cara de 40. Chegaram no fim da tarde a São Paulo, aquela massa de prédios que parece não caber em si. O trânsito os acompanhou até a porta da clínica esportiva onde Roberto, há anos, vira colega de profissão renascer de lesões impensáveis. Na recepção, o atendimento rápido não foi por fama, foi por insistência, e por uma confiança que Roberto tinha com a equipe. É meu amigo, tratem como trataria um joelho que decide final. A fisioterapeuta, doutora Fernanda, recebeu João com um cordial vamos com calma, tá? Daqueles que abrem porteira para o medo sair. O ortopedista, Dr. Paulo, especialista em joelho de atleta e joelho de gente que batalha em obra, ouviu a história sem pular etapas, examinou, pediu radiografia, ressonância, aqueles exames que têm nome de máquina que assusta, mas que, no fundo, só querem contar a verdade que o corpo esconde. Enquanto esperavam laudos, Roberto saiu para comprar 2 pães de queijo e 2 sucos de laranja. Na lanchonete da esquina, voltou e ficou falando bobagens boas, do pastel de feira de garça, da vez em que escorregou na lama num rachão e o time inteiro riu dele. João, menos tenso, comeu em silêncio, sentindo o gosto do que é ser cuidado. Quando os resultados vieram, Dr. Paulo chamou os dois para a sala. Sobre a mesa, as imagens do joelho direito de João pareciam mapas de um país que passou por anos de seca. Ligamentos com sequelas, cartilagem machucada, um menisco que já não era inteiro. O médico falou devagar, sem amaciar demais, mas sem crueldade. João, para alto rendimento, isso aqui não volta. Não é justo prometer o que não dá. Mas você pode, com cirurgia e fisioterapia caprichada, ganhar mobilidade, perder dor, voltar a subir escada sem xingar, correr com criança, bater sua bolinha de fim de semana e, principalmente, ficar de pé num campo para ensinar. Dá para reconstruir vida quando a gente não tenta reconstruir ilusão. João olhou fixo para as imagens como quem encara uma sentença, e, por um instante, Roberto sentiu que o chão do amigo oscilava.
Então veio o que parecia uma enchente. Os olhos de João encheram até transbordar. Não foi choro de derrota, foi choro de quem escuta, pela primeira vez em anos, uma possibilidade concreta. Não talvez um dia, mas o se a gente fizer isso e isso, acontece aquilo. O médico deixou o tempo do choro acontecer, ofereceu papel, aguardou. Quando João respirou fundo, doutor Paulo explicou o plano. Artroscopia para resolver o menisco, tratamento para cartilagem, fortalecimento progressivo, hidroginástica para aliviar impacto, sessões de fisioterapia 3 vezes por semana nas primeiras 8 semanas e depois, reavaliação. Custos? Eram altos para qualquer salário de catador, mas ali Roberto já tinha decidido. Doutor, pode montar tudo. Eu assino. A gente começa quando? O médico, acostumado a ver pai e mãe vender carro para operar filho, assentiu com respeito, marcou datas, alinhou equipe, e a partir dali a vida de João ganhou agenda que não era de rota de lixo, era de cuidado com o próprio corpo. A cirurgia correu bem, com um cheiro de antisséptico, a luz fria da sala e a mão firme do doutor costurando o futuro. Roberto ficou na recepção, andando de um lado para o outro como quem aguarda a final por pênaltis. Quando a notícia tudo certo chegou, a tensão desceu dos ombros como uma mochila pesada largada no chão. No quarto, João acordou grogue, mas acordou sorrindo. Uma coisa miúda no canto da boca que dizia ainda dá. Nos dias seguintes, vieram as dores próprias do pós-operatório, vieram também as primeiras visitas da fisioterapeuta, aquele conjunto de exercícios que parecem pequenos, mas drenam energia como se fossem maratona. Levantar a perna alguns centímetros, contrair o quadríceps, mexer o tornozelo para a bomba plantar funcionar. João, que tinha aprendido a suportar peso de saco cheio de latinha, agora aprendia a suportar seu próprio peso com suavidade. Os primeiros passos com muleta foram quase cerimônia. Doutora Fernanda ensinando o ritmo. Pé operado primeiro, muleta junto, respira, solta. João suando como se estivesse num jogo às 4 da tarde no sertão, Roberto ao lado, equilibrando o destino com uma mão no ombro do amigo e outra segurando uma garrafa d'água. A equipe montou uma cartilha de alimentação simples e possível, sem frescura de atleta milionário. Mais feijão, mais ovo, fruta no intervalo, água de cocô quando desce. Roberto riu ao lembrar que, na favela, médico manda comer salmão e a gente responde pode ser sardinha. E Dr. Paulo respondeu na mesma moeda. Sardinha é ótima. O importante é virar rotina, não evento. João gostou do tom. Aquele jeito de medicina que não aponta o dedo, mas estende a mão. As semanas viraram um filme de trechos curtos. Segunda, quarta e sexta, fisioterapia com elástico, bicicleta sem resistência, exercícios de equilíbrio em almofada instável, terça e quinta, hidroginástica numa piscina aquecida que parecia um abraço morno no joelho. Sábado, descanso ativo, caminhada leve na calçada larga da clínica, café com pão na lanchonete da esquina, conversa jogada fora sobre futebol brasileiro raiz, aquele que ainda brota em terreno baldio. No meio disso, Roberto encaixava. Visitas, às vezes sentado num canto assistindo João suar, outras vezes entrando no circuito para fazer junto, não para se exibir, mas para dizer tamo junto com o corpo. Virou piada interna quando João, exausto após 15 minutos de bicicleta, dizia campeão é você, eu sou da várzea, e Roberto respondia título ninguém tira, mas pedal ninguém faz por você. Riam e seguiam. Houve dias ruins, em que o joelho inchava e parecia zombar do progresso. Em um deles, João chegou a dizer acho que não é para mim, doutora, e Fernanda, com a autoridade doce de quem viu muita gente quase desistir na esquina da melhora, falou, geralmente, quando a gente pensa em parar é porque o corpo está entendendo que o próximo degrau chegou. Segura mais um pouco. João segurou. Não porque tinha virado herói de vídeo motivacional, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, tinha uma torcida pequena e fiel. A doutora, o doutor, o recepcionista que já separava seu prontuário, o segurança que segurava o elevador e, claro, Roberto, que aparecia nas horas difíceis com uma piada ruim e um pão de mel. 45 dias depois da cirurgia, João subiu escada sem fazer careta. Foi um acontecimento. Comemoraram com pastel de feira e caldo de cana em frente a uma banca que Roberto jurava ser a melhor da cidade. Melhor é a da esquina de casa. João retrucou por hábito de quem defende o bairro. Com 2 meses, veio a notícia que acendeu outra luz. Dr. Paulo, depois de reavaliar força, mobilidade e estabilidade, disse que João estava liberado para atividades de baixo impacto ao ar livre. Caminhar no parque, trotar curto, chutar de leve. A frase que ficou na sala foi chutar de leve. João repetiu baixinho como quem reza, chutar de leve. No dia seguinte, foram ao Ibirapuera cedo, antes do sol assar o concreto. No gramado, Roberto colocou uma bola no chão e perguntou vamos espantar os fantasmas.
João tremeu por dentro. A perna pareceu lembrar o carrinho de décadas atrás, mas ele respirou, encolheu os ombros feito quem entra no mar pela primeira vez, aproximou o pé e deu um toque curto, quase um carinho na bola. Nada de dor em faca, nada de estalo, nada de memória gritando. Deu outro toque, mais um, até que a bola começou a obedecer como um cachorro que volta a reconhecer o dono. João riu, aquele riso que mistura alívio e espanto. Eu pensei que nunca mais. Roberto não deixou completar. Você não precisa completar. O que estava faltando não era perna, era permissão. Caminharam um pouco, jogaram conversa fora, compraram água de cocô num carrinho, ficaram vendo um grupo de idosos fazer alongamento em círculo e João, meio brincando, meio sério, disse: "Vou virar instrutor disso aqui também." Roberto respondeu: "Começa pelo que te fez chorar mais, o campo, a molecada." A ideia de trabalhar com crianças num projeto comunitário ainda parecia grande demais para caber na cabeça de João naquele exato instante. Mas o médico já plantara desde o início a possibilidade de ensino como destino viável. E a cada sessão de fisio, a cada toque de bola de leve, esse destino deixava de ser metáfora para virar ponte. Numa tarde de sexta, entre uma série e outra de agachamento com faixa elástica, apareceu na sala uma coordenadora de projetos sociais que conhecia Roberto de outras frentes. Dona Zilda, mulher de voz firme e olhos que acham as brechas do impossível, veio cumprimentar, perguntou do joelho, ouviu a história com o respeito das que não romantizam sofrimento, e, quando soube do passado de João, disse sem rodeio: "A gente tem um núcleo em São Paulo e outro no Rio precisando de professor que conhece a rua e a bola, não só o quadro tático. Quando estiver liberado, venha conhecer. Eu não prometo salário de jogador, mas prometo sentido." João ficou mudo por 3 segundos inteiros. Depois olhou para Roberto com aquele pedido de "me empurra que eu vou", e Roberto, que sempre soube ouvir o momento certo de dar passe, respondeu: "Ele vai sim, e vai dar certo." Antes, porém, o capítulo precisava da cena que sela o pacto do homem com o próprio corpo. O dia em que João voltou a dormir sem dor latejante. Parece pouco, mas é um milagre cotidiano. Naquela noite, num quarto simples que Roberto alugara perto da clínica para facilitar a rotina, João deitou e, pela primeira vez em anos, não procurou posição como quem combate uma cobra invisível. Fechou os olhos e dormiu direito. Sonhou com uma rua sem buraco, uma bola sem remendo, a mãe dele sorrindo na varanda. Quando acordou, a luz era amarela na cortina, o corpo era outro, e a primeira coisa que fez foi pegar o celular para mandar mensagem para Roberto: "Dormi como gente, obrigado." Roberto respondeu com um emoji de prece e outro de bola, porque há sentimentos que não cabem em texto. 2 semanas depois, a equipe médica deu alta da fase pesada. Seguiria fortalecimento, claro, seguiria cuidado para sempre, mas a etapa do medo fora ultrapassada. Dr. Paulo repetiu o essencial: campo profissional, não, campo da vida, sim. Você tem joelho para caminhar direção a outras pessoas e devolver o que aprendeu. João ouviu como quem recebe diploma. No retorno à Garça para ver a mãe e ajeitar as coisas antes da próxima fase, a cidade já parecia menor. Não é que os lugares encolham, mas a dor exagera os muros, e a esperança derruba alguns. Ele caminhou até o antigo campo de terra e, com o sol das 9 batendo de lado, chutou de leve outra vez, agora sem medo nenhum, só com cuidado de adulto que conhece seus limites. O amigo que guardava o portão do depósito de recicláveis o viu, gritou: "Olha ele aí, o professor." E João, sem negar nem confirmar, acenou com a timidez dos que começam a se reconhecer num novo nome. Naquela noite, de volta a São Paulo, antes de dormir, escreveu num papel que colocou dentro da carteira: "Não é caridade, é amizade. Não é volta, é começo." Guardou como quem guarda documento. No último dia deste capítulo, quando ele e Roberto se sentaram novamente num boteco, agora não em Garça, mas numa esquina qualquer de São Paulo com TV velha mostrando reprises e um prato de linguiça acebolada fumegando, João falou sem tropeço: "Eu aceitei conhecer o projeto. Se eu puder ensinar o menino a dividir o pão e a bola, já valeu." Roberto ergueu o copo de guaraná, brindou sem cerimônia ao recomeço que não precisa de estádio. E, por um instante, o som da rua parecia outro. Menos buzina, mais risada. Menos pressa, mais chão. As feridas antigas não tinham desaparecido, não desapareceriam nunca, mas estavam, enfim, cercadas por algo que cicatriza de dentro para fora. A coragem de recomeçar com ajuda, com técnica, com amizade, com um tipo de amor por futebol verdadeiro, que nasce na terra batida. Continua insistindo em ensinar a quem não desistiu de escutar. Os meses seguintes foram como uma travessia lenta de rio largo. Cada passo parecia pequeno, mas, juntos, levavam João para outra margem. A fisioterapia, que antes era tortura, começou a se tornar rotina. O corpo, pouco a pouco, respondia com firmeza.
Mas o que mais mudava não era apenas o joelho, era o coração. Pela primeira vez em anos, João acordava com algo a esperar. E esse algo não era coleta de recicláveis, não era luta diária por moedas amassadas, mas sim a possibilidade de se ver útil outra vez. Foi nesse momento que Dona Zilda, aquela coordenadora de projetos comunitários que havia cruzado seu caminho na clínica, reapareceu. Trouxe papéis, convites e, sobretudo, trouxe uma certeza no olhar. João, a gente precisa de você. Não para chutar bola como antes, mas para ensinar. Quem passou pelo que você passou sabe falar com a molecada de um jeito que ninguém da universidade sabe. João gaguejou, inseguro, mas aceitou visitar o centro comunitário em São Paulo. O bairro era simples, ruas esburacadas, casas pequenas grudadas umas nas outras, mas o terreno do campo comunitário pulsava vida. Um gramado irregular, través pintadas de branco pela metade, bola já gasta e um enxame de crianças com olhos brilhando. No portão, uma faixa dizia: "Futebol é esperança". João parou ali, o coração disparado. Roberto, que o acompanhava, colocou a mão em seu ombro e disse: "Vai, essa é a tua arquibancada agora". No primeiro dia, João sentiu as pernas tremerem mais que em qualquer jogo da infância. Estava diante de uns 20 garotos e meninas de diferentes idades, todos com chuteiras furadas ou jogando descalços. As crianças cochichavam: "Quem é esse tio? Ele sabe jogar". João respirou fundo, assobiou e falou: "Eu sou o João, podem me chamar de Professor Rafa". Riram do apelido, mas a partir daquele instante, nasceu uma nova identidade: o Professor Rafa. Ele começou do zero, sem quadro negro, sem planilha, só com um apito no pescoço e o coração cheio de lembranças. Mandou todos formarem uma roda, distribuiu tarefas. Uns faziam passes curtos, outros conduziam a bola, outros treinavam chute. No início, sua voz saía hesitante, mas bastou ver o brilho nos olhos da molecada para que reencontrasse a alegria que julgava morta. Cada passe errado era uma oportunidade de rir, cada chute forte demais arrancava aplausos. E quando um menino de 8 anos conseguiu, pela primeira vez, acertar o alvo, todos gritaram juntos: "Gol!". João vibrou como se fosse uma final de Copa. A cada treino, João descobria que a essência do futebol não estava no glamour das arenas modernas, mas na poeira que levantava quando uma criança corria atrás da bola. Ele ensinava disciplina sem precisar gritar. Se a gente só tem uma bola, tem que aprender a dividir. Se um cai, o outro levanta. Futebol é coletivo, como a vida. E as crianças ouviam, não porque era bonito, mas porque viam verdade em cada palavra. No fim dos treinos, João sentava no banco de madeira e olhava para o céu cor-de-rosa do entardecer. Roberto, muitas vezes, aparecia sem avisar, ficava encostado no alambrado, de braços cruzados, com um sorriso discreto. Não queria roubar a cena, não queria aplausos, queria apenas ver o amigo ressuscitar em cada olhar infantil. E João, ao perceber o craque de terno e gravata de outrora parado ali com roupa simples, sentia um orgulho silencioso. Ele não esqueceu de mim. Os meninos passaram a chamá-lo de professor com naturalidade. Alguns até batiam na porta de sua casa humilde para pedir dicas. "Professor Rafa, como é que faço para chutar mais forte?". "Professor, você pode me emprestar a bola amanhã?". João ria, oferecia conselhos, às vezes até dividia o pouco pão que tinha. Mas não se sentia explorado. Pelo contrário, era como se tivesse voltado a ter uma família. Aos poucos, o bairro começou a mudar. Antes, a rua era cenário de brigas de moleque, garrafa quebrada no chão e esquinas tomadas por quem não tinha mais esperança. Agora, nos finais de tarde, havia uma pequena multidão em volta do campo comunitário, pais e mães orgulhosos vendo seus filhos treinarem com o homem que, um dia, quase foi craque e agora era mais do que isso. Era um espelho. Houve um treino especial em que João, emocionado, pediu para todos ficarem em silêncio por 1 minuto. "Vocês sabem por que eu choro às vezes? Porque eu achei que nunca mais ia pisar num campo. Mas estou aqui, com vocês. E vocês são o meu time". As crianças bateram palmas espontâneas. Algumas até correram para abraçá-lo. Naquele instante, João sentiu que sua ferida começava a cicatrizar. Não precisava mais ter vergonha de olhar para uma bola. Não precisava mais evitar praças cheias de meninos jogando. Agora ele era parte disso. Um dia, Roberto se aproximou ao final do treino e perguntou: "E aí, professor Rafa, como tá sendo?". João sorriu, o rosto queimado de sol, e respondeu: "É a primeira vez que eu me sinto inteiro depois de muito tempo".
Roberto não conseguiu conter a emoção. Pensou em todas as vezes que tinha levantado taças na Europa, mas nenhuma comparava com a cena que via. Seu amigo, cercado de crianças, ensinando amor ao futebol e à vida. E assim, pouco a pouco, João foi deixando de ser apenas um catador de recicláveis que carregava feridas. Virou professor, mentor e referência. A comunidade o abraçou, as crianças o idolatraram, e ele começou a se abraçar também. O professor Rafa era o renascimento de João, não o craque perdido, mas o homem encontrado. O sol caía lento sobre São Paulo, tingindo o céu de tons alaranjados e violetas, quando o campo comunitário começou a se encher de vida para um evento que ninguém do bairro queria perder. O primeiro torneio interno dos meninos e meninas treinados por João, agora oficialmente chamado por todos de Professor Rafa. As mães ajeitavam cadeiras de plástico na lateral, os pais improvisavam bandeirinhas de pano, e as crianças corriam de um lado a outro vestindo coletes coloridos que tinham sido doados por torcedores anônimos. O cheiro de pipoca e pastel de feira invadia o ar, e, por um instante, aquele campo irregular parecia o estádio mais importante do mundo. João chegou cedo, como sempre, com a bola debaixo do braço e o apito pendurado no pescoço. Mas dessa vez havia algo diferente. Seus olhos brilhavam de um jeito novo, misto de nervosismo e orgulho. Roberto também estava lá, discretamente sentado entre os moradores, evitando chamar atenção. Para ele, aquele era o jogo mais importante que já tinha disputado na vida, ainda que sentado no banco de espectador. Quando o torneio começou, João se transformou. Andava de um lado para o outro da lateral do campo, gritando instruções, incentivando, corrigindo posturas. Não havia vaidade, apenas paixão. Cada criança que tocava na bola recebia dele uma palavra de incentivo. O bairro inteiro vibrava com cada lance, como se cada passe fosse um pedaço de esperança lançado para o futuro. E então veio o momento que ninguém esqueceu. Um dos meninos mais tímidos do projeto, Miguel, de apenas 9 anos, recebeu um passe curto. Miguel sempre fora inseguro, sempre dizia: professor, eu não sei chutar forte. Mas naquela jogada, a bola parecia obedecer ao desejo escondido em seu coração. Ele ajeitou com cuidado e chutou. A bola quicou, bateu na trave e entrou. O campo inteiro explodiu em gritos. Miguel correu sem pensar duas vezes e se jogou nos braços de João, abraçando-o como se fosse seu próprio pai. Entre lágrimas e sorrisos, gritou alto: gol do professor! João não aguentou. As lágrimas vieram pesadas, abertas, sem vergonha. Ali, no meio de aplausos, abraços e gritos, ele chorou como quem lava uma ferida antiga. Não era mais a dor de ter perdido um sonho, era a alegria de ter encontrado outro, ainda maior. Roberto, da arquibancada improvisada, levou a mão ao rosto para esconder a emoção, mas os olhos marejados o denunciavam. O jogo seguiu, mas para João nada mais importava. Naquele grito de Miguel, ele tinha entendido que sua vida tinha voltado a ter sentido. Ao final do torneio, as crianças correram para cercá-lo, levantando nos ombros, como se fosse um campeão. E, de fato, era. Não um campeão de troféus, mas um campeão de vidas. Quando a noite caiu, o campo foi se esvaziando aos poucos, até restarem apenas João e Roberto, sentados juntos na arquibancada de madeira. O silêncio era confortável, cortado apenas pelo som distante de carros e de alguns grilos teimosos. João, olhando o horizonte, disse em voz baixa: você sabe, Robertinho, você não me devolveu só o futebol. Você me devolveu a mim mesmo. Roberto respirou fundo, segurou as palavras, e então respondeu: sabe qual foi o gol mais bonito da minha vida? Não foi em San Siro, nem no Bernabéu. Foi aqui, hoje, quando vi você de pé de novo, abraçado por aquelas crianças. João sorriu, enxugou o rosto ainda molhado de lágrimas, e por um instante os dois voltaram a ser os meninos de Garça, dividindo pão e bola, sem saber o que a vida lhes traria. No dia seguinte, o bairro inteiro comentava o torneio. Os vizinhos diziam que a comunidade estava mais viva, que as crianças tinham onde gastar energia, que os pais estavam mais próximos. O nome Professor Rafa corria de boca em boca como símbolo de orgulho. E João, ao ver tudo isso, entendeu que havia marcado seu gol eterno. Roberto, discretamente, se despediu do amigo antes de retornar às suas obrigações. Não quis festa, não quis manchete. Apenas deu um abraço forte em João e disse: agora o jogo é seu. Eu só dei o passe. João respondeu: e eu finalizei. Mas esse gol é nosso. E assim, enquanto a cidade se iluminava com postes antigos e janelas acesas,
A imagem que ficou foi a de João, de pé no meio do campo comunitário, cercado por crianças risonhas. O catador de recicláveis que um dia se sentiu esquecido tinha se transformado em professor, em referência, em farol. E Roberto, caminhando para longe, sabia no fundo que aquele era o tipo de vitória que não se contabiliza em estatísticas. Era uma vitória da amizade, da esperança e de todo um povo que, mesmo na dureza, nunca deixa de sonhar com a bola no pé.